Olá, meus queridos, e bem-vindos a este canal maravilhoso chamado Power BI na Prática. Quem vos fala é Marcelo Leite. Se é o canal onde você vai aprender Power BI de forma prática, sucinta, rápida e direto ao ponto. Se você é novo por aqui, se inscreve nesse canal, deixa já o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar até o final. Certo? Hoje eu quero resolver com vocês um problema muito constante. Já tive muitas perguntas a respeito disso. Professor, eu tenho um campo que tem a data em texto e toda vez que eu a uso para um segmentador, alguma coisa, ela fica em ordem alfabética. Eu não consigo deixar na ordem numérica das datas, mas eu preciso usar o texto do mês. Já teve esse problema? Vou demonstrar para vocês que é mais fácil. Vamos vir aqui para a minha tela do Power BI. Eu estou aqui com o exemplo já pronto, pré-feito aqui para vocês. E o problema é esse, ó. Eu tenho aqui os meses do mês, tá? Os meses do mês, ó, os meses do ano, né? E na verdade começa com janeiro, certo? Janeiro. Só que ele está em ordem alfabética. E não tem o que você possa fazer aqui no visual, porque quando você tenta classificar, você classifica em ordem crescente, ou você classifica em ordem decrescente, e ele vai ficar em ordem alfabética. Porque este campo que tem a data escrita, ele é numérico. Então o que você faz? Primeira coisa, se você realmente precisa fazer isso, você tem que ter em mente que você vai precisar, obrigatoriamente, ter dois campos para esse mês. Repara que nessa minha tabelinha aqui, que eu estou usando como exemplo, ela já vem com um mês em formato numérico, né, no caso de 1 a 12. Por exemplo, dezembro é 12, junho é 6, né? E ela vem com um mês escrito. Então, obrigatoriamente, você tem que ter os dois para você poder fazer funcionar, para o texto ficar na ordem numérica e não na ordem alfabética. Numérica, no caso, dos meses. Vocês entenderam, certo? De 1 a 12. Mas, queridos, a questão é o seguinte: e se eu não tiver, professor? O que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou excluir aqui o meu campo de mês numérico, tá? Eu não tenho o mês numérico, professor, só tenho o mês escrito. E agora, o que eu faço? Bom, tem duas possibilidades. Você tem a data completa. Se você tem a data completa, é fácil para você. Agora, se você não tem a data completa, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas eu vou mostrar os dois jeitos aqui nesse vídeo. Então fica até o final para você descobrir como é que isso vai ser aplicado. Ok? Então, primeiro, pelo jeito mais fácil. Eu tenho a data completa, professor. O que eu faço? Bom, você vai criar uma formulazinha básica em DAX aqui, criando uma coluna calculada para você ter o número de cada mês para você. Como é que isso funciona? Simples. Aqui na área dos dados, você vai vir no menu ferramenta de coluna e você vai clicar nessa opçãozinha aqui, ó, nova coluna, tá? Clicando aqui ele vai abrir para você a barra de fórmulas. Se você sabe um pouquinho de DAX ou não, não tem problema, você vai pegar aqui uma manha tranquila com DAX. Você clicou aqui em nova coluna, ele vai criar uma coluna nova aqui para você no finalzinho da sua tabela, tá? E vai habilitar essa barra de fórmulas bem parecida com a barrinha lá do Excel. Você dá antes do igual um nome para sua coluna, vamos chamar de mês número, tá? Só para a gente identificar, em português mesmo. E a gente vai usar uma fórmula em DAX. As fórmulas em DAX, normalmente elas são escritas com letra maiúscula. O que a gente vai usar aqui, para esse primeiro exemplo, que é tendo a data completa, é a fórmula chamada, a função, perdão, de DAX chamada format. O que ela faz? Ela converte um valor de texto em um formato numérico que você especifica para ele. Então, se você vem aqui em format, você abre parênteses, é assim que funciona a fórmula DAX, tá? Você escreve o nome da função, abre parênteses e dá os parâmetros dela. Vamos entender como é que a gente pesca e não como a gente recebe o peixe? Olha só, se você vir aqui no seu navegador e digitar assim, ó, DAX, Reference, Power BI. Você vai achar aqui, ó, toda a referência das fórmulas em DAX, das funções em DAX do Power BI nessa documentação. Se você vir aqui e filtrar, por exemplo, essa fórmula que eu estou mostrando para vocês, Format, clicou nela, ele vai te mostrar, ó, essa fórmula aqui, essa função, ela converte os valores do texto de acordo com um valor especificado. Então você faz o quê? Aqui é a síntese dela. Você escreve assim, entre parênteses vem um valor, que é o campo que você quer formatar, e aqui o formato de string que você quer sair. Aí tem aqui os parâmetros, que é o que eu estava falando para vocês. O valor é um valor de uma expressão que você quer avaliar. String, uma cadeia de caracteres com um modelo de formatação que você deseja. Tá, como é que eu sei esse modelo de formatação? Bom, aqui tem, ó, se você tem até comentários, cara. Quer ler os comentários? Fiquem à vontade aí para vocês estudarem. Aqui é o lugar para você estudar DAX. Então, quando você abar, aqui tem exemplos, ó.
por exemplo, ele usando exemplo, você pode testar isso dentro das suas medidas no Power BI. Ele te dá o que ele retorna lá. Ele te dá o que ele retorna. E aqui você tem todos os formatos numéricos pré-definidos. Se você abaixar bastante aqui, ó, você vai ver que é esse cara aqui, ó, formato, data, hora personalizado. Aí aqui tem esse formato, data, hora personalizado. É por aqui que eu vou achar. Por exemplo, esse cara aqui, M, ó, exibe o mês como um número sem um zero à esquerda, de 1 a 12. Uau! É exatamente isso que eu preciso. Não tinha importância ter o zero, mas se já vem sem, tranquilo para mim. Então o que eu vou fazer? Vou usar esse M aqui. Aí a gente volta na síntese, né? Como é que se escreve a síntese? Olha lá, assim, ó. Você especifica o valor e entre aspas dupla, esse seu formato numérico pré-definido. Então o que eu quero aqui? Eu quero pegar a data completa, que é esse campo chamado date. Abrir colchetes, eu posso dar o nome da coluna. Coloquei vírgula, eu passo para o próximo parâmetro. Quando eu coloco vírgula aqui na função DAX, significa que eu vou para um novo parâmetro. E aqui eu vou colocar o formato, que é entre aspas duplas. Se você colocar aspas simples não funciona, tá? M minúsculo. Fechei parênteses, tenho a minha coluna numérica com a data. Olha aí, ó, 12. Dezembro é 12? É 12, tá certo. Junho é 6? 6, tá certo. Igual que a gente tinha antes. Acabei de criar uma coluna numérica. Ok? E a opção mais difícil é se você tiver só o texto. Como é que você faria só com o texto? Você iria criar também uma coluna calculada, só que em vez da função format, você teria que usar uma outra função. Vamos chamar aqui, ó, de data numérica, mês numérico, né? Vamos fazer assim, ó, mês numérico mais difícil. Não coloque acento não, tá, gente? Para não dar treta aqui para vocês. Você teria que usar a função switch. O que a função switch faz? Ela troca valores linha a linha para você. Então você pode pegar a coluna chamada month name, né? Ela é a coluna, e você vai trocando os valores. Vou pular várias linhas aqui com Shift Enter, ó, porque eu teria que fazer mês a mês. São só 12, né? Não seria tantos. Vamos fazer juntos, ó. Aí eu tenho que colocar, como é texto, né? Todo texto vem entre aspas, ó. Janeiro. Tem que escrever, na verdade eu teria que escrever em inglês, exatamente como está escrito. January, não sei nem se é assim que escreve, meu Deus. Vamos ver se é. Ok, é January, vamos lá, peguei aqui a colinha. January, vou fazer só com alguns aqui, para não demorar muito. January, coloquei vírgula, o resultado que eu quero. No lugar do January eu quero o número 1. Posso colocar um número solto mesmo. Vírgula, posso ir para o próximo. Aí, janeiro, fevereiro. February, que é assim, ó. February. Tá vendo por que é mais difícil? Porque eu tenho que digitar mais, né? Por isso, é o mês 2. Aí eu vou fazendo isso um a um. Eu vou fazer só até janeiro. Eu vou tirar o vírgula, vou fechar parênteses. E vou dar Enter, ó. Ele deu erro em todos esses. Vamos ver se ele pegou. Vocês acreditam que eu fiquei aqui uns 2 minutos. Meu Deus, não errei nada, não errei nada. Não errei nada nessa minha função aqui. O que tá acontecendo? Eu descobri que tem um parênteses solto bem aqui, porque eu pulei muitas linhas de uma vez, tá vendo? Se eu apago esse parênteses, tá aí. Funciona. Eu até vim aqui, ó. Eu vim aqui na fórmula. Switch, falei, tá exatamente como. Só que ele fez o contrário, ele fez de numérico para texto, né? Você viu que eu até... Não é possível, não é possível. Mas olha só, ele já trocou 2, né? Tá vendo lá? Isso aqui seria mais difícil, você teria que ir mês a mês, né? Vamos fazer mais alguns aqui só para vocês verem. Ó. Colocar aqui, por exemplo, coloquei janeiro, fevereiro, março. Aí eu coloco março é 3, né? 3, por exemplo. Aí vou dar Enter, ele já vai atualizar para mim todos do mês 3. Olha lá, apareceu 2, 3. Vamos fazer mais o 4? O último, prometo. Ó. Dá vontade de fazer todos, né? O último. Vamos fazer março, April. 4. E tudo que é abril vai aparecer 4. Enfim, esse seria o jeito mais difícil, caso você não tenha mesmo o campo de data, tá? O que eu acho que não é o caso da maioria. Então agora o que você faz aqui para consertar o visual em si, né? Você vai selecionar o campo numérico, tá? O campo numérico não, me perdoa, o campo de texto que seleciona, que está gerando esse visual aqui, que é o month name. É ele que está alimentando esse seu segmentador, certo? Com esse cara selecionado, esse month name selecionado, você vai ter uma opção de classificar coluna.
bem aqui nesse menu de ferramentas de coluna. Tá? Então você seleciona o month name, você vai ter aqui o classificar coluna. E você escolhe para ela ser classificada pela coluna numérica, que no caso é qualquer uma das duas que você tiver feito aí. No meu caso foi essa aqui, não é o mais difícil, mas esse aqui, ó, mês número. Pronto. Ele vai classificar mês número. Eu tinha deixado o visual para classificar decrescente, eu vou colocar crescente de novo. Vai ficar lá, ó, janeiro. Cadê o fevereiro? Janeiro, outubro, novembro. Peraí. Tem coisas erradas aqui. Deixa eu dar uma olhada no meu mês numérico aqui. Mês número. Ele está como número? Está como número. Ele está no formato texto. O tipo de dado não é texto, por isso, tá vendo? Ele estava com formato texto. Tá vendo o que estava errado? Eu criei a coluna calculada e isso normalmente acontece, tá? Então foi até bom ter acontecido comigo. Que vocês já ficam atentos. Eu criei uma coluna calculada e foi vacilo meu. Estou um pouco cansado aqui hoje. E ele deixou como texto. Eu tenho que formatar. Quando você usa o format, ele deixa como texto porque ele converteu um string, né, num valor numérico aqui. Então você tem que selecionar essa coluna, porque a coluna calculada ela funciona como qualquer outra, né? Você vem aqui no tipo de dado e troca ela para número inteiro. Tá bom? Aí ele vai dizer que ele vai alterar o tipo de dado, não tem problema você dar OK. Ele altera para você o tipo de dado. Virou um número inteiro. E aí agora você vai ter certinho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Recapitulando, selecionou o nome do mês aqui, o campo que gera o nome do mês mesmo, o que alimenta os seus visuais que você quer fazer a ordenação certinha. Categoria de dados não, perdão, classificar por coluna, né? E você escolhe a coluna numérica. Então você pega a coluna do que está o texto e classifica pela coluna numérica. Lembrando que você tem que verificar se realmente o campo ele é numérico. Ele pode estar com números, mas ser texto. Ok? Fechado? Tudo certo então? Se você gostou desse vídeo, então, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui um like, deixa um comentário, compartilha com um amigo e até a próxima. Beleza? Tchau, tchau, meus queridos. Fica com Deus.